Questão 92 da prova de delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Diz o seguinte: policiais civis do Grupo Especial de Local de Crime da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo foram acionados para proceder à perinecroscopia em função do encontro dos cadáveres de Beatriz e Rodrigo, recém-casados, no interior do apartamento do casal, localizado no 13º andar do imóvel A. Tanto o delegado de polícia quanto o perito criminal perceberam o seguinte: sobre a cama da suíte principal havia uma mala com diversas roupas femininas dentro e fora dela. A sala estava em desalinho. Isso aqui significa o quê? Aqui já há indícios de luta corporal. A distância máxima do parapeito da varanda em relação à parede oposta do interior do apartamento era de 6 metros da varanda deste imóvel, cujo chão não estava sujo de sangue. Então, houve luta corporal, mas não houve aqui lesões que repercutiram de forma mais grave. Foi notada a presença de um estilete limpo, então ninguém utilizou esse estilete a fim de lesionar um ao outro, de um vaso de plantas quebrado. Então, aqui, mais uma vez, pode ser mais um indício que houve aqui luta corporal, uma briga com terra derramada. Beatriz e Rodrigo foram encontrados além do muro limítrofe entre os imóveis A e B. Já na área externa deste último, respectivamente, de modo perpendicular. Então, o primeiro que falou aqui, Beatriz a 3 metros e Rodrigo a 7 metros. Então, olha aqui, se aqui está o prédio, Beatriz, ela caiu mais próxima ao prédio do que Rodrigo. Beatriz caiu a 3 metros, muito próximo ao prédio. E Rodrigo caiu a 7 metros, bem mais distante. E o que a gente vê com isso aqui, com essa distância? 3 metros, isso aqui faz com que os peritos descubram que há aqui uma causa de acidente. Letra A, acidente. 7 metros, uma distância considerável, foi o quê? Um suicídio. E se fosse uma distância média, seria aqui um homicídio, devido ao peso do corpo. Então, um suicídio, a pessoa se joga, e um homicídio, devido ao peso do corpo, ele cairia aqui em um meio termo. Então, aqui há indícios de um suicídio e um acidente. Então, 3 metros, acidente. E o 7 metros aqui, o que a gente descobre que é suicídio. A pessoa se jogou. Agora vamos para frente. De distância a partir da linha de projeção traçada com base nos parapeitos das varandas da mesma coluna que o apartamento do casal no imóvel A. Beatriz estava com múltiplas escoriações e esquimoses, protusão do globo ocular esquerdo. Então, escoriações e equimoses devido à luta corporal, e protusão do globo ocular esquerdo, o globo ocular esquerdo para fora. Diversas fraturas na calvária e laceração da massa encefálica. Isso aqui mostra a forma com que ela caiu. Ela caiu com a extremidade superior direcionada para baixo. Aqui eu desenhei como que ela caiu. Vou pintar aqui de amarelo. Além de uma amputação na altura do terço médio do fêmur da perna direita, cujas bordas eram irregulares. Então, isso aqui não faz parte da queda. Então, se tem aqui bordas irregulares, muito provavelmente utilizou aqui um fato aqui criminoso. Muito provavelmente foi um instrumento pérfuro cortante
com esquimoses ao redor da lesão, tendo sido encontrada a peça anatômica amputada a 15 metros do local em que o cadáver de Beatriz estava. Isso aqui é uma cena criminosa. E não foi dentro do apartamento, porque dentro do apartamento não havia aqui o chão sujo de sangue. Então, o chão não estava sujo de sangue. Isso aqui não aconteceu dentro do apartamento. E vamos mais. Com esquimoses ao redor da lesão, tendo sido encontrada a peça anatômica amputada a 15 metros do local em que o cadáver de Beatriz estava. Rodrigo tinha múltiplas escoriações, múltiplas escoriações, muito provavelmente por conta, ela pode ter tentado se agarrar nele, pode ser por conta da luta corporal que ocorreu antes desse evento, midríase bilateral, isso aqui por conta de droga, e fraturas expostas nos ossos da pelve. Isso aqui é a forma com que ele caiu com as pernas direcionadas para baixo. Então, eu vou colocar aqui em rosa da forma com que ele caiu, com as pernas direcionadas para baixo. Por isso que a fratura aqui ocorre na parte inferior. E também foi encontrada aqui uma substância chamada metileno dioximetanfetamina no sangue de Rodrigo. Por isso que a gente vê aqui a questão da midríase. A partir de análises das filmagens do circuito fechado do monitoramento do imóvel A, ficou comprovado que o casal estava sozinho no apartamento. Então, foi entre eles mesmo que ocorreu essa tragédia aqui. Com base nas informações apresentadas nessa situação hipotética, assinar a opção correta. As fraturas expostas nos ossos da pelve de Rodrigo são incompatíveis com a dinâmica do evento de defenestração, não são incompatíveis, são compatíveis e mostra uma cena de suicídio. Ele aqui mostra a cena de suicídio, então não são incompatíveis. B. Os elementos obtidos nas perícias e no exame do local dos fatos, em conjunto com a distância entre os cadáveres e a linha de projeção dos parapeitos das varandas do imóvel A, permitem distinguir as causas jurídicas das mortes de Beatriz e Rodrigo. Perfeito. Beatriz, uma morte aqui por acidente. Rodrigo, um suicídio. A metileno dioximetanfetamina encontrada no cadáver de Rodrigo é uma substância entorpecente, não é entorpecente, é uma substância estimulante, também não provoca depressão. Do sistema nervoso central, sendo estudada e categorizada na classe dos barbitúricos, não é aqui nessa classe dos barbitúricos. D. As lesões na perna direita de Beatriz, conforme descritas pelo perito criminal, permitem que o delegado de polícia conclua a investigação, afirmando que a amputação foi provocada pela ação cortante do estilete. O estilete estava limpo, não havia aqui indício de sangue, encontrada na varanda do apartamento do casal. E na varanda do apartamento do casal também não havia aqui nenhum indício de sangue, não havia respingamento de sangue. Se ocorreu ali, se tivesse ocorrido uma amputação, haveria, primeiramente, sinais no estilete aqui, ou em algum outro instrumento pérfero cortante, e na varanda haveria aqui, na varanda do apartamento, respingamento de sangue, não tinha. Então, aqui, é possível afirmar isso, que foi por meio desse instrumento? Não foi. As lesões no cadáver de Rodrigo, descritas pelo perito criminal, não permitem indicar a provável região anatômica
que primeiro tocou o solo após a defenestração? É possível, porque que as lesões foi onde que ocorreu essas lesões? Ocorreram essas lesões na parte inferior, nas pernas aqui de Rodrigo. Então, na parte inferior. E então, o gabarito é a letra B.